Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Luiz, que quer saber se o canto da paz é litúrgico. Bom, a resposta é muito simples. Não é litúrgico, mas seria necessário justificá-la, não é verdade? Pois bem, primeira coisa, vamos analisar do que se trata. Trata-se de um canto que estaria presente num rito da missa chamado rito de paz, ou rito da paz. Esse rito da paz está previsto na legislação da Igreja, no número 82 da Instrução Geral do Missal Romano. Pode conferir. Todas as missas possuem um rito da paz. Em que consiste esse rito da paz? Consiste numa parte obrigatória e numa parte facultativa. A parte obrigatória é aquela oração do sacerdote, e somente do sacerdote, que diz: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Em latim, Domini Jesu Christi, dixisse apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Esta oração, que é do sacerdote, ela é obrigatória e ela constitui o núcleo do rito da paz. Vejam o que é que a Instrução Geral do Missal Romano nos diz a esse respeito. Segue-se o rito da paz, no qual a Igreja implora a paz. É a oração do Padre. E a unidade para si própria e para toda a família humana. E os fiéis exprimem uns aos outros a comunhão eclesial e a caridade mútua antes de comungarem no sacramento. Esta expressão dos fiéis de comunhão eclesial e caridade mútua é que é facultativa. Se vocês forem olhar no próprio missal, no ordinário da missa com o povo, no número 128, se diz o seguinte: Deinde pro opportunitate, diáconos vel sacerdus subiundit. Então, se for oportuno, o diácono, que é o ministro próprio para isso, ou o sacerdote, acrescenta: offerte vobis pacem. Dai um ao outro um sinal de paz. Muito bem, isto é algo que é facultativo. Por quê? Porque a oferta da paz já aconteceu antes, quando o padre, olhando para a Assembleia, disse: Pax Domini sit semper vobiscum, a paz do Senhor seja sempre convosco. E o povo respondeu: Et cum spiritu tuo. Então, o padre já deu o abraço da paz, já significou o abraço da paz de forma coletiva. E então é necessário julgar se é oportuno ou não que as pessoas deem o chamado abraço da paz, que não é obrigatório. Para algumas pessoas isso pode soar estranho, mas é o missal quem está dizendo. O abraço da paz não é obrigatório. O abraço da paz é algo que se faz pro opportunitate, se for oportuno. Por quê? Porque cabe ao sacerdote julgar se naquela circunstância a comunidade pode ou não expressar esta caridade e esta comunhão eclesial daquela forma, o sinal da paz. Por que isto? Porque é uma expressão da caridade. Algumas pessoas não compreendem isso e acham que aquele é o momento do congraçamento, é o momento da festinha ou o momento da reconciliação. Nada disso. O chamado abraço da paz não tem natureza de reconciliação. Tem a natureza de expressão de uma paz que já estava lá. Ou seja, a paz já foi desejada pelo sacerdote, as pessoas receberam esta paz, agora nós podemos expressá-la uns com os outros. E esta expressão, ela não é uma expressão sem lei, desmedida, não. A Instrução Geral do Missal Romano nos diz: quanto ao próprio sinal com que se dá a paz, as conferências episcopais determinarão como se há de fazer, tendo em conta a mentalidade e os costumes dos povos. Mas aí vem. Mas é conveniente que
que cada um dê a paz com sobriedade apenas aos que estão mais perto de si. Então não é momento de ninguém se deslocar no meio da igreja, não é momento de fazer festa, não é momento de fazer arruaça. Por quê? Porque nós estamos às portas da comunhão. Ou seja, não é oportuno que as pessoas se dispersem nesta hora. É assim que as pessoas devem compreender que é o rito da paz, é um ritual, é um sinal ritual de paz e não um congraçamento festivo. É aqui que nós vemos que de alguma forma as pessoas foram deseducadas para isso. As pessoas não sabem mais fazer um abraço ritual. Por exemplo, no rito romano para o sacerdote, esse ritual de paz é significado por um abraço em que o sacerdote toca as pessoas que estão ao seu redor. Ele simplesmente toca. Não é oportuno, por exemplo, isso aqui é minha opinião evidente, não é oportuno para o sacerdote apertar as mãos das pessoas. Por quê? Porque ele está tocando nas espécies eucarísticas. Então, o abraço do padre deve ser, mais do que para as outras pessoas, um abraço ritual, em que ele claramente se vê que trata-se de um rito de paz e não de uma festinha. Não somente isto. Esta sobriedade que é prevista pela legislação do missal, ela deve expressar a realidade interior. Estamos nos preparando para receber a comunhão. Estamos nos preparando para receber o Cristo que é a fonte da nossa paz. Então, é algo cristocêntrico. A comunidade não deve tomar o lugar de Cristo. Aqui recordamos o cardeal Joseph Ratzinger, no seu Introdução ao Espírito da Liturgia, que nos alerta para o fato de que, muitas vezes, a forma de nós vivermos o missal de Paulo VI denota um certo antropocentrismo, ou seja, a comunidade está no centro e Deus parece estar um pouco na periferia. Tudo isso deve nos ajudar para refletir a respeito desse chamado rito da paz que está presente dentro da Santa Missa. Feitas essas considerações, você já vê que cai absolutamente por terra a necessidade de um canto de paz. Primeiro, porque ele não é absolutamente previsto na legislação litúrgica. Segundo, porque a própria natureza das coisas impede que ele exista. Ora, se eu irei saudar as pessoas com um sinal ritual de paz, para que eu preciso de um canto que acompanhe isto? O canto é necessário somente se nós iremos nos prolongar e de forma protraída a comunidade vai fazer um congraçamento, as pessoas se deslocar, sair dos seus lugares, procurar o irmão que está lá do outro lado da igreja e se dispersar absolutamente, coisa que não condiz com a natureza da ocasião. Nós estamos às portas da comunhão e para que eu, então, espiritualmente possa comungar, não somente sacramentalmente, mas estar realmente unido a Cristo, seria necessário que eu não estivesse disperso.